gostaria de convidar agora o professor Vanderlei Moacir John, da EP, para falar sobre o eixo indústria. Vanderlei. Boa tarde a todos e a todas. Bom, EP é poli, né, para as pessoas, a gente usa a sigla. Quem coordena o eixo da indústria comigo é o João Fernando Oliveira, que é uma pessoa claramente muito mais qualificada do que eu para estar falando aqui de indústria, tem um histórico muito grande, atual presidente do Conselho da Embrap, né? Mas ele não pôde vir, então eu estou aqui fazendo a apresentação. Eu vou começar, a gente queria começar questionando e relativizando o conceito de sociedade pós-industrial, né? Que muita gente diz que nós vivemos numa sociedade pós-industrial. Esse aqui é o gráfico da evolução da extração de matérias-primas. Se a sociedade é de serviços, quem é que está extraindo tantas matérias-primas, né? O crescimento, inclusive, é mais rápido que o crescimento populacional, até exponencial, né? Então, eu acho que esse é um grande equívoco atual da gente achar que a sociedade ela é pós-industrial, né? Ela continua com a indústria, né? A indústria, nós estamos formando um estoque de matérias-primas, de produtos, né, artificiais no ambiente, né? Eu gosto desse gráfico que eu tirei da Nature e deformei ele um pouquinho, né? Quer dizer, isso aqui é a evolução do estoque de materiais artificiais na face da Terra. E aqui, 1750, que é o ano, enfim, vamos debater a data exata, que mais ou menos começou a Revolução Industrial, né? Então, nós não abandonamos a indústria. O surgimento e o crescimento do setor de serviços, né, ele não é possível sem uma indústria, né? A indústria é tão importante, ela mexe com os nossos materiais, que a gente hoje vive uma era geológica diferente, né, o antropoceno, que é resultado do acúmulo dos materiais industriais na face da Terra, né? Então, na sociedade pós-industrial, a indústria cresce exponencialmente. Então, a gente tem uma certa mágoa aí desse conceito de sociedade pós-industrial, né, que contaminou muito da política pública brasileira. Há uns 10 anos atrás, se falava abertamente que nós não precisávamos uma política industrial, porque isso era coisa do passado. Vivemos na sociedade pós-industrial. Então, vamos ver um pouco as consequências disso, né? Quer dizer, nós precisamos de indústria para a saúde. Isso aqui é uma fábrica de uma multinacional brasileira que faz máscara, que doou para a USP material de primeiríssima qualidade para a gente fazer 1.200.000 máscaras, né, um projeto lá do Inova. Tudo isso aqui vem da indústria, né? Tudo aqui tem indústria, né? A casa do Marcos Acaiaba, que é um colega da FAO, super bonita, tudo isso tem. Isso não é tão bonito, embora a foto seja legal, mas é super importante socialmente, né? Itaipu, a Imigrantes, a Nova Imigrantes, né? Tudo isso tem um atraso, por exemplo, eu vou falar de cimento, que é o negócio que eu trabalho. Tem uma fábrica de cimento, né? Tem uma fábrica de aço, né? Então não tem vida moderna sem uma indústria forte. E a gente acredita no nosso grupo que a indústria é a base do bem-estar material do nosso bem-estar. O bem-estar tem outras dimensões, mas ele tem uma base material importante, né? Ninguém sem uma casa, sem saneamento, sem o nosso celular, conseguiria viver bem, tá? Então, não tem bem-estar sem uma indústria desenvolvida e pujante, né? O agronegócio, né, a menina dos olhos do Brasil nos últimos anos, né, tem um monte de máquina industrial aí, tem uma cadeia de suprimento de adubos, de sementes, e isso é indústria, né? E se a gente olhar para a indústria do café, né, nós ancoramos aqui em São Paulo o crescimento do café, né, para a gente ver o poder da indústria. Nós vendemos para o mundo o café brasileiro em saca, $200, 60 quilos, botando em gramas, 60.000 gramas, né? E nós compramos a cápsula de Nespresso, né, 70 centavos, 80 centavos de dólar, 6 gramas. A maioria tem 5, na verdade, mas eu botei 6, né?
tem um crescimento de valor de 35 vezes, mesmo se eu descontar o valor do alumínio. O alumínio é uns $3.000 a tonelada, né? Entende? Então, esse é um dos poderes da indústria. A indústria multiplica o valor das nossas matérias-primas. Seria muito melhor exportar produtos de aço do que o aço laminado, e muito melhor do que fazer o que a Vale faz, que exporta o minério de ferro. Não estou diminuindo a importância da Vale, mas ela exporta aí 200 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Tem um valor agregado relativamente baixo, né? Tirei isso aqui do IBGE, para ninguém achar que é qualquer coisa, tá? A data recente, é 21 de julho de 22, perdemos 1 milhão de empregos. A indústria hoje emprega cerca de 8,4 milhões, pouco menos, 8 milhões de pessoas, tá? Então, a indústria, nós estamos desindustrializando, né? O drama de tudo isso é que a indústria é o que paga os salários mais altos. Aqui tem indústria com 2 S, mas foi um equívoco, né? Da economia, né? E quem paga o salário mais alto da economia está diminuindo sua participação na economia. A agricultura, que é o que mais cresce, é o setor mais dinâmico, mais significado da economia brasileira, paga os salários mais baixos da economia, perde para o comércio, tá? Então, uma sociedade de serviços, um país em desenvolvimento como o nosso, é uma sociedade de pobreza, né? Aqui, claro, tem valores médios. Então, a indústria tem, né, uma ligação direta com os ODS. Se eu estou querendo trabalho decente, eu preciso ter o trabalho da indústria, né? A presença de um setor industrial com salários mais altos influencia o salário médio da economia, influencia os outros setores que têm que disputar a mão de obra, né? O salário da indústria tem caído, mas segue sendo 40% mais alto que o da agricultura, tá? E talvez 20% mais alto que do comércio. É um trabalho mais qualificado. Nossa avaliação é que a desindustrialização afeta toda a economia, a balança de pagamentos, a renda do trabalho. Se afeta a renda do trabalho, afeta o consumo de serviços e, portanto, o valor dos serviços, né? E a gente não valoriza, por exemplo, os produtos da nossa agricultura. Se a gente pudesse exportar as cápsulas de Nespresso, se tivéssemos tido a ideia, os brasileiros, né, seria um outro país, tá? É uma outra capacidade de gerar riqueza. Tudo isso está acontecendo, né, nessa nossa desindustrialização, simultaneamente, quando o mundo entra na 4ª, 3ª ou 2ª revolução industrial, depende de quem está falando, né? Essa revolução industrial, ela é baseada na entrada do mundo digital na indústria, né? Tem sensores em todos os lados, sistemas de decisão baseados em data analytics, análise de grande quantidade de dados, e automação da produção, tudo isso integrado, tá? A CNI fez essa pesquisa aí, identificou 18 formas de integrar a indústria 4.0 na indústria brasileira. Não vou entrar aqui em detalhes, mas botei em negrito aí algumas coisas, são 18. E ela pesquisou recentemente, esse ano, né, então tem desde realidade aumentada, com BIM, impressão 3D, qual é a penetração dessas tecnologias na indústria brasileira em 2022. Quem quiser, o QR Code aqui, baixa o relatório direto. 31% da indústria brasileira não adotou nada da indústria 4.0. São 18. Apenas 7% adotou mais de 10. Uma indústria moderna e competitiva padrão mundial adota as 18. Então, é muito sério o sucateamento da indústria brasileira, né? Sem a indústria 4.0, nós perdemos produtividade, prazo de produção, o cliente não consegue interagir direito, etc., né? Essa indústria 4.0 ela é baseada em tecnologias que são de propósito geral, elas vai mudar o mundo, e a nossa indústria está fora, né? Eu adoro entrando aqui na área da economia, o colega me perguntou, adoro essa frase, tá? Produtividade não é tudo. Eu falei até para o meu departamento, pensando bem, mas no longo prazo é quase tudo, tá? Produtividade é renda, é riqueza. O Brasil é pobre porque a nossa produtividade é muito baixa. Aqui, produtividade do Brasil é a mesma em 30 anos. Na verdade, é um pouco otimista, porque os dados de um estudo do IED
mostram que a produtividade brasileira hoje é menor, comparada ao dos Estados Unidos, é 25% dos Estados Unidos. E está caindo. E está caindo. Se a produtividade é menor, o salário vai ser menor, o preço vai ser maior, as empresas não vão sobreviver à competição chinesa. O problema não é a China, o problema somos nós e a nossa indústria, né? Hoje ela é 25% da produtividade norte-americana. Nós estamos com uma força de trabalho aí diminuindo, né, pelo nosso bônus demográfico está se esvaindo, e lá por 2036 a indústria começa, a população economicamente ativa começa a diminuir. Se eu diminuo a população economicamente ativa, para a gente ganhar renda, temos que aumentar a produtividade massivamente. Então, isso é na ordem do dia para o Brasil. É preciso, então, reindustrializar, né? O que a USP pode fazer? Nós temos que continuar formando recursos humanos, mas formar os recursos humanos ligados à indústria para a aprendizagem permanente. Nós temos que atualizar os nossos currículos de áreas de engenharia, particularmente, mas não só física, estatística, matemática e tudo mais, né? Tem gente... E nós precisamos de pós-graduandos que vão para a indústria serem os cientistas dessa indústria moderna e intensiva em capitais, em conhecimento, né? Segunda coisa é engajar a universidade na inovação industrial, né? A pesquisa acadêmica, eu digo para os meus alunos, os papers eles não colaboram para reduzir impacto. Meu negócio é concreto, cimento de baixo CO2. É isso que a gente faz no laboratório. Fala, consegui aqui no laboratório baixar 50%. Fala, isso é no laboratório. Não tem nenhuma redução de impacto social enquanto uma indústria não adotar a ideia que a gente desenvolveu e botar isso em escala. Não vamos gerar riqueza e não vamos reduzir o impacto ambiental. Não vamos gerar emprego para ninguém. Então, o nosso discurso, muito forte na academia, que nós garantimos o futuro da nação, ele é válido porque nós formamos gente mais qualificada. Mas nós temos pé de barro no Brasil porque nós temos pouca transmissão de conhecimento para a indústria. Temos pouca colaboração com a inovação, né? E a inovação está acelerando. A gente precisa entender que a academia faz uma parte muito baixa do desenvolvimento tecnológico, que não serve. E eu preciso da indústria para botar o produto no mercado. Isso aqui é um negócio clássico, os TRLs, né? Nós trabalhamos embaixo o TRL. Não dá para pegar o negócio do laboratório e botar numa fábrica. O investimento para botar um negócio numa fábrica, se eu gasto 100 mil no laboratório, alguém vai gastar 30 milhões para fazer uma fábrica piloto do que eu desenvolvo. 30 milhões. E para convencer alguém a gastar 30 milhões em cima de uma tese, não é fácil, tá? E se você não insistir, não tiver organizado, não acontece. E se não acontece, nós não cumprimos parte da nossa missão social. Nós somos uma universidade de pesquisa, né? Então, a gente tem trabalhado, né, a USP tem os Embrapis e tudo mais, né? A indústria precisa de inovação deep tech, que depende da ciência, né? É muito importante, né? E eu acho que é muito importante a gente entender que a reitoria está comprometida, estou brigando aqui com esse troço, comprometida com a inovação, né? Não é possível. Vou mudar aqui para o computador. Pronto. A gente que tem uma pró-reitoria de pesquisa e inovação, não somos a primeira universidade a fazer isso, Santa Catarina fez antes, a Federal do Rio Grande do Sul tem uma pró-reitoria só de inovação, mas nós estamos no caminho certo, né? O que nós temos, né, é que enfrentar outros desafios, né? Criar uma tradição de sucesso, identificar problemas relevantes de cada setor. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é a pesquisa que precisa, que pode dar resultado, né? Temos que ter novos mecanismos de engajamento, né? Fazer diálogo e colaboração com setores industriais. A gente criou, junto com a Associação de Cimento Portland do Hubik, temos 40 empresas associadas ao Hubik discutindo inovação. Lá na Civil nós temos o Centro de Inovação em Construção Sustentável, temos 20 empresas fazendo um prédio, cada pedaço do prédio é uma tecnologia que alguém da USP está envolvido, tá? Coisas novas, fazendo greenfield, né? A gente tem o Inova USP, RCGI, enfim, Supera, Rabis, temos 7 unidades Embrap. A USP está fazendo bastante nesse negócio comparado com as outras, mas é muito pouco perto do nosso potencial. A gente precisa aumentar isso aí. Finalmente, precisamos discutir política industrial, né? Já foi abordado aqui, né?
Temos que abandonar o conceito que nós temos que fazer indústria para diminuir a importação. Isso não faz sentido. Né? Tem que ser indústria padrão global, porque hoje em dia a cadeia de suprimentos é global e os clientes têm que ser globais. Nós temos a inspiração, botei aqui algumas empresas que eu conheço e que a gente tem alguma relação na USP, que são multinacionais brasileiras de sucesso, algumas vocês não conhecem, né? Mas são todas empresas brasileiras. A Votorantim Cimentos fatura mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Muito mais. Agora em dólar, então, é uma loucura, né? A política industrial tem muita coisa para fazer, mas a gente acha que a indústria 4.0 e a tecnologias de baixo impacto ambiental, seja de baixo carbono, e aí a precificação do carbono para nós é absolutamente central nesse negócio. Eu gosto mais do imposto. Acho que tem que ser imposto, né? Mas pensar em materiais renováveis, a economia circular, né? Nós precisamos também garantir políticas de matérias-primas de baixa qualidade e custo, energia limpa, etc., né? Toda a nossa agenda de política industrial, ela tem que estar alinhada com as outras, não pode prejudicar a política social. Tem que ser uma política onde todo mundo ganha, não só a indústria, né? Então, acho que a USP teria um papel importante de pensar essa política industrial. Uma das coisas que nos preocupa é o impacto da indústria 4.0 na redução dos empregos. Esse aqui é um dado um pouco antigo do governo inglês, né? Onde eles mostram que esperam uma grande redução de emprego no manufatura e no comércio. Aqui está a nossa equipe, que trabalha com a gente, nós estamos super abertos, né? Montamos essa equipe que inicial nem ainda conseguimos organizar direito as primeiras reuniões, mas a gente está aberto, sugestões e adesão, e esperamos colaborar com os outros eixos temáticos, particularmente o da economia. Muito obrigado.